Olá, pessoal. Continuando a falar desse livro aqui, Os Outros da Bíblia, do André Heinck. E, por fim, ele vai terminar falando dos gregos, a influência dos gregos no Novo Testamento, né, na página 252. Ele diz assim: o leitor atento do texto bíblico certamente percebe a disparidade entre o contexto do Antigo Testamento e o Novo. Quando terminamos de ler Malaquias, que é o último livro, né, se você desconta os Macabeus, né, o livro dos Macabeus não faz parte da Bíblia protestante, né, então termina ali em Malaquias. Se você termina Malaquias e passa a ler Mateus, parece que trocamos de planeta. Tudo mudou: cenário, linguagem, estilo de narrativa. O que aconteceu? Os gregos. O choque é maior para o protestante, já que a Bíblia católica possui o livro dos Macabeus, mostrando a presença grega na Síria e Judéia, ajudando a compreender o que estava em jogo no início dos evangelhos. O fato é que a terra dos judeus foi profundamente alterada, tanto política quanto religiosamente, no lapso de 4 séculos entre os dois testamentos, justamente pela chegada dos impérios helenistas e depois dos romanos, herdeiros da cultura clássica. Aí ele vai falar de Paulo, né? A influência de Paulo é, na página 265. Parece que a mudança para as escolas de filosofia não foi uma atitude desesperada. Paulo tinha conhecimento de causa. Ele mencionou textos de filósofos gregos em pelo menos 3 passagens. Em 1 Coríntios 15:33, em que ele cita o poeta Menandro, que é uma frase, na verdade, de Menandro. As más companhias corrompem os bons costumes. Outro na carta de Tito, lembrando que Tito é deuterocanônico, né? Pode ser escrito por um discípulo de Paulo, né? Tito 1,12. Quando citou a opinião do filósofo cretense Epimênides de Nossos, que ele diz assim: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O detalhe é que Paulo até chamou de profeta Epimênides. Oh. Finalmente, em seu discurso no Aerópago de Atenas, Atos 17 e 18, Paulo citou 3 poetas: Epimênides, na afirmação de pois nele vivemos e nos movemos e existimos, e os poetas Arato da Cilícia e Cleantes e Assos, em seu hino a Zeus, na frase porque dele somos geração. Então veja, está citando poetas pagãos, né? Paulo usava a cultura pagã de maneira bem mais liberal do que nós faríamos, uma vez que esse excerto saiu de um louvor a Zeus. Olha só, ele pegou um louvor a Zeus e botou na escritura. Caraca, na escritura. Ele nem sabia que era escritura, né? Ele estava escrevendo o texto dele, né? Ele não sabia que aquele livro era a escritura, né? Mas é um louvor a Zeus. Foi no marcante discurso de Paulo em Atenas que verificamos como ele pregava aos gregos e como sabia separar o que era elementos da queda e o que era a revelação divina plantada dentro da cultura. Naquela cidade, Paulo encontrou uma infinidade de ídolos, as mais diversas divindades, mas entre elas um altar dedicado ao Agnostoteu, o Deus desconhecido, Atos 17, 23. E não teve dúvidas de que estava diante de uma revelação divina. Aquele altar estava relacionado ao evento ocorrido 6 séculos antes, quando Epimênides, o filósofo que Paulo citou no mesmo discurso e na carta a Tito, ajudou a debelar uma praga, sacrificando a uma divindade oculta. Para o apóstolo, aquele foi um evento ligado diretamente ao Deus que ele pregava. Então usou o altar plantado em Atenas sem receio. Ele não estava sozinho. Os apóstolos, ao tratarem do Deus de Israel e de Deus de Jesus Cristo entre os gregos, encontraram nos termos Theos e Logos expressão tão válidas quanto o hebraico Adonai e Messias. Né? Logos, o termo Logos é um termo grego, é usado lá no Evangelho de João. A relação de Paulo com os gregos foi sempre muito respeito, apesar de ele se revoltar com a idolatria. Paulo pregou aos atenienses no monte de Ares, no Aerópago,
onde ocorriam debates filosóficos e julgamentos religiosos mais diversos. Era um ambiente completamente pagão. E mesmo ali, ele não pregou ao estilo de pecadores, vocês vão ser destruídos. Ele não falou isso. Pelo contrário, ele iniciou seu discurso aos atenienses elogiando a sua religiosidade ou sua preocupação com a transcendência, para então afirmar que ele não veio pregar nada novo, mas anunciar os detalhes cruciais da fé do Deus que eles já adoravam há séculos sem saber. Atos 17, 22. Poxa, acho que isso aqui tá bastante moderno, né? Tem fundamentalista que não pensa assim. Enfim, esse é o discurso no Aerópago, né? Está na página aqui 266. A relação com a cultura, né, com os filósofos pagãos, ela vai ser bastante ambígua. E na patrística, você vai ter pais da igreja que, por exemplo, Minúcio Félix, em 260, chamou Sócrates de palhaço e os filósofos gregos de mestres da corrupção. Tertuliano, 160 a 220, preocupado em defender os mistérios da Revolução Cristã, das especulações que podiam levar a heresias. Lactâncio, considerando apenas o cristianismo como a verdadeira filosofia. Crisóstomo, rejeitando a filosofia como tolice ou infantilidade. E Jerônimo, em luta permanente contra sua paixão pelas obras de Cícero. Bom, por outro lado, temos pais da igreja, né, como Justino de Roma, que vão ter uma relação muito mais amigável com a filosofia grega. Né? Justino afirma que a presença do Logos entre todas as culturas deixaram uma semente e influenciaram a parte correta da sabedoria dos filósofos. Por isso, para Justino, a boa filosofia pertence aos cristãos, justamente porque a eles o Verbo revelou a plenitude da verdade. Clemente de Alexandria entendia a filosofia como caminho para Deus. Tá? Basílio Magno usava a filosofia, mas sempre com a recomendação da abelha, sugar o mel, mas deixar o veneno. E Agostinho de Hipona, já no século V, né, teve uma longa passagem de conflito e satisfação com a filosofia, e seguindo as orientações de Basílio, buscou o que havia de positivo e descartou o restante. Então essa é a relação aí da patrística, né, com a filosofia grega. É isso. Muito obrigado, então.